justamente para não correr o erro de ter um bom projeto e alocar pessoas boas em lugares errados. E daí, isso é a responsabilidade do líder. O líder tem que estar treinado e capacitado para isso. O mercado imobiliário não para. Sim. Não para. Ao longo desses 27 anos, eu peguei 2 crises que foram, assim, um pouco mais desafiadoras, mas, assim, rapidamente ele traciona novamente. E, assim, independente da linha, você pega uma linha econômica, olha o déficit que tem habitacional, gigantesco. Cada ano a Caixa bate recordes e mais pessoas comprando imóvel. E tudo que lançar vai vender. Você pega médio, alto padrão, no momento que a taxa Selic está um pouco alta, nesse momento, retraiu um pouquinho. Mas as pessoas precisam. Quem tem que comprar um imóvel, ele vai comprar. Então, se você não está preparado, se o seu time não está preparado para entender de gente, você não está preparado para entender de negócios. Hoje o pessoal fala muito em uberização de tudo, né? Então, você vê às vezes pesquisas agora recentes que as gerações mais jovens, né, talvez ainda não sejam as principais compradoras de imóveis, mas vai ser em algum momento. Hoje no mercado de trabalho a gente fala muito sobre soft skills, né? Só que daí entra uma pergunta que eu quero fazer para vocês dois. Hoje um funcionário que ele é bom, ele é produtivo, só que ele tem um ambiente tóxico. Ele faz, vamos chamar no português bem claro, faz picuinha. Só que a gente tem aquele funcionário mediano, só que ele é bom. Ele é pau pra toda obra, ele é um cara versátil. Ele veste a camisa da empresa, só que ele não produz o 100% do que esse produz 110%. Sim. Hoje, para gestão, qual que é o mais interessante? Está começando mais um podcast aqui da Max e hoje nós temos, além, é claro, do Israel Goldenstein, que é o co-host aqui junto comigo, né, Israel? Tudo bem, Nelson? Como é que você tá? Tudo jóia, e você? Hoje a gente vai arrebentar aqui de novo, né? Opa, mais uma vez. E além disso, é claro, dos assuntos que a gente sempre traz aqui, principalmente sobre o mundo dos negócios, estratégia, comunicação também, que é sempre importante, inclusive a influência da mídia e tudo mais. Hoje a gente vai falar um pouquinho também sobre estratégia de negócio, um pouco também para um mercado que é muito quente e tá muito quente cada vez mais, que é o mercado imobiliário, muito aquecido inclusive, né? E a gente convidou aqui para participarem junto com a gente o Nilson Silva e a Bárbara Brito, que são do Instituto Nopic, que somam aí mais de 27 anos de experiência nesse mercado, para falar um pouquinho com a gente sobre estratégia, negócios, vendas e muito mais sobre esse universo, né? Sejam bem-vindos. É isso aí, obrigado. Satisfação por estar aqui com vocês e trazer um pouco da vivência, da cultura, dos princípios e valores que a gente acredita para desenvolver bons negócios. Antes de tudo, vem as pessoas, hein? A gente é muito formado na base de estruturação de pessoas e isso tem funcionado nesses 27 anos até aqui e é o que a gente vai levar para frente ainda. Certo, muito bom. Bárbara também, seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. Eu sou uma apaixonada pelo mercado imobiliário, né? Esses 27 anos aí, eu falo que a gente tem que gostar de pessoas, ser apaixonado por pessoas também. E quando a gente fala de negócios, né, envolve uma série de coisas que a gente vai falar um pouquinho hoje aqui. Mas são 27 anos aí nessa jornada. Aproveitando que o Nilson já falou sobre pessoas, né, e eu percebo um movimento muito grande nas empresas, e não só nas empresas em geral, mas os modelos de administração, de gestão e tudo, a gente percebe que eles vêm transformando e a sociedade também se transformando. Então, se um tempo atrás a gente tinha aquele alto foco em resultados, a gente vê muitas empresas transformando, mantendo o foco em resultado, mas também pensando em estratégias de como fazer com que as pessoas consigam, de uma forma equilibrada, transformar as necessidades da empresa em resultado. Como que vocês entram nesse aspecto, já aproveitando que o Nilson falou de pessoas? Isso para mim se define uma palavra que é a gestão. Tem que ter a liderança, tem que ter a gestão, que é como que eu consigo chegar a um resultado, a produtividade, entendeu? Por intermédio de um agrupamento, de um ajuntamento de pessoas, e eu coloco ali pessoas. Primeiro eu defino o que eu quero em estratégia de processo, que resultado que eu quero chegar, e depois eu aloco as pessoas ali. E o que a gente aprendeu, nós somos formados também em perfil comportamental, ou seja, a gente consegue analisar as pessoas numa simples conversa, e depois tem alguns testes práticos que a gente faz, justamente para não correr o erro de ter um bom projeto e alocar pessoas boas em lugares errados. E daí, isso é a responsabilidade do líder. O líder tem que estar treinado e capacitado para isso. Então a gente acredita muito que isso é a questão da gestão, porque eu gosto de brincar, eu falo assim, que o desafio do gestor é porque ele tem que trazer uma produtividade com os braços amarrados para trás. Porque ele depende de gente, depende de equipes.
E como que ele estimula, como que ele trata, como que as pessoas, como que ele cria o respeito dessas pessoas. Não por pressão, mas por, poxa, o que esse cara tá me solicitando aqui vale a pena, vai de acordo aí com o que eu acredito. E eu tiro de dentro da pessoa uma automotivação, não é de fora para dentro, mas é de dentro para fora, essa pessoa em querer cumprir aquilo, porque vai fazer bom para ela também. O resultado, todo mundo busca o resultado. Agora, a grande questão é como que eu construo esse resultado. Eu sou da área das exatas, formado em engenheiro civil. Eu sempre falo que depois do sinal de igual, tudo é resultado. Zero venda é resultado. Não tem aquela desculpa, não tive resultado esse mês. Não teve venda, filhão? Esse é o resultado que você construiu. Você trabalhou 30 dias para isso. Depois do igual, lembra da equação? Sempre tem um zero lá. Agora, como que eu faço para que depois do sinal de igual da minha equação, eu não tenha um zero? E aí tem toda uma equação que eu tenho que montar. O que essa pessoa está fazendo? E às vezes é comportamental, às vezes é técnico. E se o líder não observa, ele não consegue fazer essa gestão. E também, e aí fica delegando culpa, né? Ah, porque é o colaborador, é porque é o time, é porque é a equipe. Filhão, olha só para você, olha no espelho e você é responsável. Entendeu? Todo o resultado da equipe reflete muito a capacidade do líder. Se está esbarrando em alguma questão que não está avançando, ali você tem um gargalo que o líder precisa se enxergar e falar onde eu estou travado. E precisa buscar ajuda. Precisa buscar, senta com alguém e fala, cara, eu tô travado aqui, como que eu cresço isso daqui? Entendeu? Treinamento, capacitação, desenvolvimento, uma mentoria, uma consultoria, um benchmark com empresas que já avançaram naquilo ali, entendeu? Eu olho para quem já chegou no lugar que eu gostaria de chegar e vou, com humildade e com coração ensinável, sentar ali e falar, poxa, eu queria aprender com você. Como que eu posso fazer? E aí pega aquele contexto e leva e aplica na sua organização, no seu negócio. É assim que eu vejo. Então, a gestão ela tem que organizar vários pratinhos ao mesmo tempo para dar certo e ter um resultado lucrativo. E isso que o Nilson falou, acho que de alocar pessoas também no lugar certo, tudo. O Israel que tem anos aí de experiência em empresas de comunicação, né? E grandes empresas, inclusive, né? Eu acho que a gente vai ver isso em todo lugar. Por exemplo, às vezes você tem um excelente profissional naquela área e aí você vai e fala, opa, esse profissional aqui está se destacando muito bem, vou fazer ele virar líder. E aí, se ele não tem aquele perfil de liderança ou de estratégia ou em outro perfil, isso pode acontecer em qualquer área, né, Israel? Eu acredito que, assim, hoje no mercado de trabalho a gente fala muito sobre soft skills, né? Sim. Sobre essas questões que são, vamos chamar de questões pragmáticas, né, para o mercado de trabalho. Só que daí entra uma pergunta que eu quero fazer para vocês dois. Hoje, um funcionário que ele é bom, ele é produtivo, só que ele tem um ambiente tóxico. Ele faz, vamos chamar no português bem claro, faz picuinha, fica fazendo leve trás no dia a dia. Só que a gente tem aquele funcionário mediano, só que ele é bom. Ele é pau pra toda a obra, ele é um cara versátil, ele veste a camisa da empresa. Só que ele não produz o 100% do que esse que produz 110%. Sim. Hoje, para a gestão, qual que é o mais interessante? Esse que produz 100%, 110%, mas vamos chamá-lo de mau caráter? Ou esse que produz 40%, 50% até 60%, mas ele tem um ambiente, agrega no ambiente da empresa? E aí, Bárbara? É o que a gente fala de cultura. A cultura, a empresa tem que definir isso de forma muito clara, muito honesta, e isso tem que embasar tudo o que ela acredita que vai funcionar para todo mundo, em geral. Então, respondendo ao que o Israel falou, o ambiente ou o comportamento tóxico, ele não pode ser tolerado, mesmo que entregue um resultado. Porque aí a gente confunde só o resultado quantitativo e o resultado qualitativo. Ou seja, para manter a qualidade do seu ambiente, para você ter uma organização que realmente cresça junto, eu não posso permitir. Então, o líder, a gente já teve que fazer esse tipo de ação quando você olha para uma pessoa que performa até bem, e por causa do comportamento dela, por causa do soft skill dela, ser tóxico ao ambiente que a gente criou, por regramento de princípios e valores, ela não se adequa mais ali. E ali, eu como líder tenho que tomar uma posição, entendeu? Então, tem que sacar essa pessoa dali e falar, filho, tentei, fizemos vários feedbacks aqui, acompanhamos com você, mas o seu comportamento não está adequado ao que a gente estabeleceu num acordo lá no início da nossa caminhada. E isso tem que ser feito no onboard, no processo de contratação. Eu já trago a pessoa para dentro com plena ciência do que ela vai encontrar ali, qual que é a expectativa que eu tenho dela, e deixo muito clara a cultura da empresa, os princípios que a gente acredita, os valores que a gente defende, e estando fora daquele combinado, a gente chama para conversar, por que você está agindo fora? Porque as pessoas, só tem dois motivos pelo qual as pessoas não fazem as coisas. Só dois. Primeiro, não sabe fazer.
E ok, aí tá tudo certo, a gente como liderança, você vai lá, senta e treina e capacita, desenvolve essa pessoa. Isso é técnica, tá? Sim. Agora, quando você entra no comportamental, eu não quero fazer isso. Eu não tô afim de fazer isso. Ou você sempre tem um regramento ali da empresa e a pessoa se comporta diferente daquilo, entendeu? Ela fica antagônica aos princípios e valores da empresa, aí não tem como eu conseguir resolver. Eu vou só emendar, porque assim, só pra gente concluir essa linha de raciocínio. Eu trabalhei junto com o Nelson há algum tempo, e numa grande empresa de comunicação. Sim. E nessa empresa de comunicação, tinha várias pessoas de idades diferentes, de modelos diferentes, de formatações diferentes. Eu tive uma promoção. Eu fui pra capital paulista e tal. Algumas pessoas que ficaram abaixo de mim e são mais velhas de idade, eu tenho 29 anos. As pessoas que têm 45, 50 anos torciam o nariz. Por que eu tô falando isso? Sim. Porque data vênia, essas pessoas de 40, 50 anos, para a empresa, são as que dão mais trabalho. Então, aquele sentimento de cavalo velho não pega marcha, cachorro velho não aprende truque novo, isso é verdade. É mais difícil trabalhar com uma pessoa que está há mais tempo no mercado de trabalho. A pessoa que está mais tempo não, a pessoa que é mais velha e está no mercado de trabalho. Por exemplo, um cara que está com 55 anos de idade, mas está trabalhando com uma garotada de 25, 30 anos de idade. É mais difícil lidar com esse profissional? E deixa eu só complementar, e eu acho que isso vem também a casar com ainda a gente tendo esses modelos, a gente tem também gerações e novos modelos de negócio se transformando, né? Sim. Isso é bem desafiador, né? E ainda mais no mercado imobiliário. Mas a gente tem N casos de case de sucesso, inclusive de pessoas muito jovens que começaram muito cedo, que nunca tinham trabalhado numa outra área, que ingressaram nesse mercado com 18 anos, muitos começaram comigo, e assim, fizeram uma carreira brilhante, estão no mercado até hoje, né? Em contrapartida também, recentemente, há uns 3 anos mais ou menos, eu contratei uma senhora com 55 anos, com várias limitações, e assim, com crenças, né? A situação de vida até desafiadora, e ela venceu. Então tem tudo muito a ver com realmente o que a pessoa espera do futuro, o que ela quer, né? E aí você tem que ter alguém que apoia também, né? E tem a ver com as crenças de cada um, com a cultura de cada um. Tem pessoas mais resistentes a mudanças, a se adaptar. Em todos os ambientes são assim. Agora, pegar na mão daquela pessoa e olhar o melhor, o que ela tem de melhor, né? O que eu posso extrair de melhor dessa pessoa? É aí que está o desafio do líder, que muita gente quer as pessoas prontas, né? Então essa senhora, você falou 55 anos, ela começou com 55 anos, né? E a gente traçou, sentei com ela, quais são os seus sonhos? As pessoas nem sonham. Ela, por exemplo, sonho, mas assim, tão distante por conta da situação de vida que ela tinha. E aí, quando a gente começou a trazer isso para o papel, vamos escrever aqui quais são os seus sonhos. Que no mercado imobiliário você consegue realizar, isso te possibilita. Né? E aí, sentando com ela, falo que foram 3 horas longas, aí desenhando passo a passo, mostrando uma visão positiva de futuro, que ela realmente conseguiria alcançar. Claro que tem um plano de ação, um passo a passo, para chegar até lá. E aí, mostrar que ela pode, que ela consegue, né? Que ela merece, que juntos nós vamos conseguir. E assim, muitas pessoas também mudaram de vida depois de 40, 50, 60 anos. É o que ela quer de verdade, né? Que é o querer mais aí. Aproveitando também esse mesmo assunto, a gente percebe que muitas coisas estão mudando de acordo com as gerações. Vou dar um exemplo simples. Eu estava vendo uma matéria esses dias, eu vi que o governo federal, por exemplo, às vezes tem concursos, informações, etc. E antes eles pediam um tipo de conhecimento, exigiam um tipo de conhecimento na avaliação. E eu vi que agora até os conhecimentos que eles exigem se transformam. Então você vê muito falar sobre inteligência artificial, sobre comunicação digital, segurança, cibersegurança e etc. E tudo, ou seja, os níveis de conhecimento estão mudando porque a gente tem muitas tecnologias, muitas coisas, e o perfil dos profissionais estão mudando, né? Na maioria das áreas. No mercado de vocês, que lida muito com o mercado imobiliário, vendas, corretores, o perfil do corretor hoje também precisa ser diferente? É um outro corretor? Como que funciona isso? Muda, e tem um contexto que o líder precisa perceber. Tá? O líder precisa estar atento, e eu gosto de destacar que uma das maiores virtudes que o líder tem hoje é o poder de observação. Quando ele observa um contexto inteiro e a partir dali de um comportamento,
ele modela o negócio dele. E não adianta insistir contra. O mercado sempre vai vencer. Os comportamentos que as pessoas... O mercado é pesado, têm, né? Sempre vai vencer. Então, eu tenho que estar ajustando a minha vela. Gosto de sempre dar o exemplo que eu não preciso dominar um leme de um veleiro, tá? Mas eu preciso ter a habilidade em o vento mudando todos os dias. Eu preciso ter aquela sensibilidade de entender o que faço com aquele leme. Não sei se vocês já observaram numa prova de Olimpíada, quando pega aqueles barcos veleiros que as equipes ficam ali, o quanto eles mexem naquele leme. Pra cá e mexem pra lá, e puxa a vela, e sobe vela, entendeu? Não preciso dominar 100% daquilo, mas eu preciso estar atento. Tem que ter feeling, né? Vento mudou, eu baixo a vela, subo a vela. O vento mudou, trago o leme pra cá, trago o leme pra lá, e enfim, solto todas as velas. E aí é o contexto de cada negócio. E é muito importante o líder entender o negócio dele como um todo, 360. E aí é onde eu falo, tem que ter uma camada de observação acima do natural. Porque venda é o que determina o sucesso de todos os negócios. Tudo é venda. Mas eu preciso enxergar uma camada acima. Como que eu encaixo venda dentro da minha operação para que eu atenda novos contextos, novas percepções? As pessoas estão mudando. O comportamento das pessoas está mudando. As exigências estão mudando. Então eu não posso ficar antiquado com relação a isso. Insistindo em um modelo antigo. É claro que venda sempre é venda, mas um perfil de um corretor hoje, ele precisa estar antenado no padrão de exigência das próprias pessoas de hoje. Sim. Porque qual que é o contexto que essas pessoas vivem? Essas pessoas estão viajando, elas estão tendo experiências assim, absurdas, diferente de 20, 30 anos atrás. Então, quando eu falo assim, as imobiliárias falam, eu tenho as minhas concorrências. Ele sempre olha para um player imobiliário e fala, cara, não é só a sua imobiliária que é seu concorrente hoje. Um hotel 5 estrelas um hotel em Dubai 7 estrelas é um baita concorrente, entendeu? Um valet que a pessoa chega e deixa o seu veículo ali e tem um motorista que a serve, alguém que carrega a bagagem dela. As pessoas querem ser servidas hoje, querem ser tratadas de maneira especial. E daí chega na imobiliária, recebe um tratamento muito desqualificado de um corretor. Ele não quer seguir com aquele corretor. Entende? Então, eu sempre penso assim, qual que é o meu ponto de atendimento focado na experiência do cliente? Isso tem que ficar claro na minha comunicação. Vocês são mestres da comunicação. É isso. Se eu não comunico isso para o meu cliente, como que ele vai descobrir? E aí entra uma guerra, uma salada. E aí eu acabo fazendo mais do mesmo, e é onde eu entro na frustração profissional. Faço mais do mesmo e espero um resultado além daquilo ali. Eu sempre falo, calibra a tua entrega com a expectativa do cliente. Sempre foca no cliente. Sempre foca no cliente. O que meu cliente precisa? Como é quando a gente vai hoje dar algumas mentorias e trabalhar com imobiliárias, primeiro ponto a gente fala assim, vamos construir o seu modelo de negócio. O que você faz? Da onde vem sua renda? De vender imóvel. Você vende imóvel? Ou é um cliente, proprietário que vende o imóvel e você faz uma intermediação? Entende? Já parte daí. Que o mercado imobiliário é uma empresa que tem lucratividade, que ela faz uma intermediação entre uma figura que é o vendedor, que tem um ativo, que é o imóvel que ele quer vender, e um comprador, tá? Que tem ali o recurso que adquire. Você entra nesse meio, faz a aproximação das duas partes e dali você tira a sua remuneração. Então você é um intermediador. Até a nota fiscal, quando você emite, ela vem como intermediação imobiliária, não venda de imóvel. É um lobista de imóveis, né? E daí fala, eu vendo imóvel, então já começa por aí. Daí a gente sempre gosta de falar assim, que quando você vai assinar uma escritura, se você faz um mercado de terceiros, de usados e prontos, quando estamos aqui, vamos assinar uma escritura no cartório. Você já viu algum imóvel entrar pela porta para assinar alguma coisa? Quem que entra pela porta? É uma pessoa. É uma pessoa com sentimentos, com medos, com receios, entendeu? É uma pessoa. Então, se você não está preparado, se o seu time não está preparado para entender de gente, você não está preparado para entender de negócios. E a gente bate muito nessa tecla, como a Bárbara falou, que para nós não tem muita diferença entre idade. Tem o seguinte, o modelo de negócio que eu construo, imagina que nós estamos construindo um cockpit de um carro Fórmula 1. Primeiro você constrói todo aquele cockpit, toda aquela intencionalidade de ser campeão, de ser um campeão de marcas, de buscar quantos campeonatos, você cria o volume dos resultados que você quer. E daí você pensa no piloto que faz sentido entrar naquele cockpit para pilotar. E o que muita gente faz hoje, chama uma pessoa desqualificada, não tem preparo, não qualifica essa pessoa,
que muitas vezes poderia pegar uma qualificação, poderia absorver essa qualificação, e dá uma operação também, dá um carrinho de rolemã para a pessoa e fala, toca aí, e espera resultado. Não vai vir o resultado. Então, constrói o modelo de negócio com estruturação financeira, inclusive. Quanto que esse negócio tem que gerar? Para você que é o sócio, que é o primeiro cliente. Falo para os donos de imobiliária, quem que é o seu cliente? Ah, o cliente é o comprador, é o vendedor. Falo, tá. Tem mais um antes aí. Quem que é? Ah, então, é o meu colaborador. Falo, tá, tem mais um antes. Quem? É você. É o proprietário da empresa. Você abre a empresa para quê? É o proprietário, é o acionista. A empresa tem que atender uma primeira necessidade, que é a sua, de que é quem cria tudo aquilo ali. Não faz sentido. É uma ONG isso? Hã? É uma ONG ou não? Se for para ter resultado, ela tem que atender o número que você coloca lá. Tem que faturar X milhões, tem que ter margem de X%. Isso está definido no plano de negócio. E pode ser rápido, gente. É uma folha. É uma folha. A gente cria um plano de negócio pro dono de imobiliária em uma folha. E dá para ele, fala, a partir daqui, aí você vai entender quem que faz sentido estar nesse seu barco, remando junto com você. E aí você tem que fazer um onboard, uma contratação, trazendo pessoas que recebam, não, quando ele falou, cavalo antigo, né? Como que é o ditado? Cavalo velho não pega marcha, né? Cavalo velho não pega marcha. Mas o cavalo velho, ele tem uma experiência. Tem. Hoje, o profissional antigo... Que a molecada não tem. Não tem. Então, qual que é o meu olhar sobre isso? E nós fazemos sempre isso. A gente une a energia do novo, a vitalidade do novo com a experiência do mais maduro. E aí entra a minha gestão, que eu falo, gestão é fazer regência. Liderar é fazer regência. Assim como você pega um grande maestro que pega um violino que tem aquele somzinho fininho, ao mesmo tempo que tenta tocando juntos com um trombone. Sim. Entende? Se você é músico, você entende isso e vai ver que tá certo, né? Você pega lá uma orquestra monstruosa com um violino tão delicado ali, e daí de repente, aí você pega aquele violino que fala, meu, que coisa absurda, e pega o trombonão, sabe? Mas é a composição disso. E se eu não sei fazer essa regência... A composição fica boa no final, né? Se tem a regência certa, Se tem a regência. Agora, solta cada um harmonia, por si. Né? É harmonia. Então eu tenho que criar. Por todos, qual que é a função do líder que nós fazemos assim? A gente sempre orienta, e Bárbara e eu temos isso muito claro e definido isso para nós. É a criação de ambiência. Eu preciso criar um ambiente para que pessoas performem bem. Entendeu? Aí tem um filtro de entrada, sim, mas eu preciso ser esse criador de ambiência. E, claro, detectar logo, imediatamente, quem está sendo tóxico e afastar da operação para não comprometer os que estão a fim de se desenvolver. Deixa eu entrar no assunto de mercado imobiliário, porque, assim, eu trabalhei muito tempo na pandemia fazendo matérias, né, antes de eu ser levado para São Paulo, e eu notei que o mercado imobiliário ele deu um boom na pandemia da Covid-19. Tá. Porque as pessoas ficaram em casa, se adaptaram por trabalhar dentro das próprias residências, né? E hoje como é que tá? Continuou, entrou num platô de venda? O mercado imobiliário ainda é o setor pujante? Aqui na região metropolitana do Vale do Paraíba, é um setor pujante o mercado imobiliário? Ele ganha de outros setores ou não? E aí, Bárbara? O mercado imobiliário não para. Sim. Não para. Ao longo desses 27 anos, eu peguei 2 crises que foram, assim, um pouco mais desafiadoras, mas, assim, rapidamente ele traciona novamente. E, assim, independente da linha, você pega uma linha econômica, olha o déficit que tem habitacional, gigantesco. Cada ano a Caixa bate recordes e mais pessoas comprando imóvel. E tudo que lançar vai vender. Você pega médio, alto padrão, no momento que a taxa Selic está um pouco alta, nesse momento, retraiu um pouquinho. Mas as pessoas precisam. Quem tem que comprar um imóvel, ele vai comprar. Ele não vai esperar a taxa baixar ou vice-versa. Agora, o cara que é investidor, talvez ele pense um pouquinho mais. Mas quanto mais tempo ele demorar para comprar, mais caro vai ficar. Então, o mercado imobiliário não para. Não para. Por isso que a gente sempre fala que é um mercado maravilhoso para trabalhar. Ele transforma a vida das pessoas, é gratificante, ele é rentável. E tá o tempo todo aí no topo. Então, em qualquer momento que uma pessoa quiser montar uma empresa ou quiser entrar nesse mercado, ou um consultor ou um corretor que nunca trabalhou com imóvel, como o Nilson falou, se ele entrar numa empresa que acolhe, que ele vai ter treinamento, orientação, ele vai longe. Em pouco tempo, essa pessoa está avançando. Mas o que acontece? Muitas pessoas entraram no mercado imobiliário, fez algumas vendas, agora já sou dono de imobiliária. E está sofrendo. Está sofrendo porque ele nem entendeu ainda como é o negócio. Tem que linkar tudo, marketing, gestão, vendas, e tudo isso envolve processo e pessoas. E aí, se a gente for abrir o leque aqui, no detalhe, nossa, é uma série de situações aí que ele precisa ver antes de estar nesse mercado. Então, tem empresas antigas sofrendo com contratações, que fala hoje está desafiador contratar.
Eu contratei muita gente ao longo desses anos, eu cheguei a ter 520 corretores em 2012, sempre contratando. Até hoje, quando eu vim recente para cá também, faz 5 anos que eu estou no Vale do Paraíba, eu montei uma equipe rapidamente, mas é o modelo, é o formato, é como o Nilson falou, né? Qual é a essência? Qual é a visão, né, que você coloca numa sala, num processo seletivo e você fala, olha, a gente vai para cá. Quem vai comigo? E aí tem todo esse processo. E as pessoas não fazem o contrário. Vou contratar um monte de gente que agora eu quero fazer aquilo lá. Não, ele não fez o desenho ainda para mostrar a visão para essas pessoas que estão chegando. E aí tem que investir tempo, tem que investir nessas pessoas, em treinamento, em formação. E a maioria dos empresários hoje quer as pessoas prontas. Aí eu acho que entra numa questão também que a gente está vivendo, né? Porque hoje o pessoal fala muito em uberização de tudo, né? Então, você vê às vezes pesquisas agora recentes que determinada geração que talvez ainda não seja... As gerações mais jovens, né? Talvez ainda não sejam as principais compradoras de imóveis, mas vai ser em algum momento. Mas, de qualquer forma, você percebe uma mudança no comportamento das pessoas que querem tudo rápido, né? Então, o perfil de consumo, por exemplo, da geração mais jovem Uber, iFood, são entregas rápidas. Então, a gente percebe uma aceleração. Quero resultados rápidos, quero tudo rápido. Opta pela locação do que pela compra também, né? Pode ser, talvez, né? Acho que sim. É mais rápido, né? Deve ser muito mais rápido locar do que fazer uma compra. O mercado de locação, até coworking, home office, espaços, eles têm aumentado cada vez mais. Mas aí entra numa pergunta que é a seguinte... Vocês, com mais de 27 anos de experiência, já passaram por muita coisa, porque às vezes a gente quer um resultado rápido, mas a experiência e o nível de estratégia vai fazer a diferença. Então eu queria que vocês falassem um pouquinho também do Instituto NoPique de vocês, mas assim, um pouquinho dessa trajetória. Como que foi da Bárbara, do Nilson para chegar até aqui? Boa. Porque parece que as coisas não acontecem tão rápido como a gente pensa, né? Não. É uma maturação, é igual um vinho que vai maturando ali e vai envelhecendo e criando qualidade. Nós já vínhamos dessa experiência, ou seja, a Bárbara tem 27 anos só dentro do mercado de lançamentos, comercial, venda e atendendo grandes consultoras em São Paulo, aqui, região do estado de São Paulo. E eu nasci no berço da construção civil. Desde os 14 anos, meu pai me levava para a obra para a gente fazer casas. Então a gente pegava desde o quintal, do terreno, limpava na enxada, limpava na enxada e depois construía uma casa ali e entregava uma chave para uma pessoa que sonhava ali com aquela moradia. Então, o contexto de moradia, ele sempre vai existir, as pessoas precisam morar, entendeu? E agora, o comportamento da população, das pessoas, às vezes muda um pouco de forma que eu consumo isso, de forma que eu adquiro isso. Sim. E talvez tenda um pouco para essa geração um pouco mais jovem agora, de ter um imediatismo. Eles antecipam, porque antigamente a pessoa trabalhava vários anos, tinha na cabeça, vou trabalhar vários anos, vou entrar numa empresa, vou trabalhar vários anos, vou lá no final me aposentar e ali eu compro um bom imóvel ou algum outro imóvel. Então tinha aquela linha do tempo. Hoje não, hoje tem uma tendência de se antecipar. As pessoas querem se premiar mais logo, não preciso viver uma vida longa. Então, tá mais acelerado o processo. As empresas entenderam isso, que não basta, por exemplo, você antes entrava lá na internet, fazia alguma questão, poderia esperar ali alguns minutos. Agora, quando você manda uma mensagem, dá alguns segundos e ela não dá aquele palitinho azul lá que a pessoa viu, já desespera. Então, tem um comportamento que está acelerado em geral. Né? Do nosso lado, do mercado imobiliário, você vê profissionais que eles vivem ansiosos, achando que um cliente vai chegar, vai sentar e já vai comprar. E não é assim. Tem toda uma esteira, tem todo um estudo do momento que aquele cliente está passando por ali, e se eu entendo bem, eu consigo atendê-lo bem. E aí eu não gosto de polarizar, sabe? Tem os extremistas que falam, agora não vai se vender mais imóvel, vai só alugar. Não é verdade. Entendeu? Não, agora todo mundo quer realmente comprar o imóvel. Pera lá, tem sim uma parcela das pessoas que estudam outras possibilidades. E daí, como eu sou especialista de mercado imobiliário, dentro desse tempo que a gente trabalha, como que eu entendo os comportamentos, qual que é a necessidade real dos clientes hoje? E eu tenho que oferecer soluções. As incorporadoras estão se adequando a isso, para oferecer soluções. Se tu quer comprar, legal.
só quer alugar, também tem opção para você. Ah, eu quero comprar, mas para ter uma monetização em cima do imóvel. Não quero morar, mas eu quero que o imóvel vire uma máquina de imprimir receita para mim. Legal, também temos essas opções. E as construtoras estão se adaptando. Cara, antigamente o cliente comprava para alugar, mas tinha toda aquela burocracia. Ai, meu Deus. Nossa. Agora não, já tem empresa que faz todo o pacote completo. Fala, more onde você quiser morar, dinheiro cai todo mês na tua conta, eu administro seu imóvel. Então ele tem um patrimônio ali que é um imóvel, porém focado em trazer rentabilidade para ele através de locação, modelos de short stay. Inclusive aqui em São José dos Campos nós estamos com o primeiro 100% modelo short stay, que é um empreendimento que veio para cá. Short stay é... Locação de curta temporada. Airbnb. Isso, padrão Airbnb. Nesse padrão. Que para quem quer monetizar, quem quer ter uma rentabilidade na locação, você tem aí 2 vezes e meia, às vezes até 3 vezes mais do que um valor de uma locação convencional. Porque muda, entendeu? Padrão tradicional é alugar para uma pessoa convencional, vai lá e aluga por 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos. Com contrato e tudo mais. Contrato, legal. E cada mês você tem lá 0,45, 0,48, 0,5, que é a média de locação aqui na região. E esse padrão Airbnb, também tem outras empresas que fazem, a gente conhece a House também, que faz aqui especificamente em São José dos Campos. Você duplica ou quase triplica essa rentabilidade para o investidor final. Porque ele vai alugar mais vezes com um valor diferente. E você falou do mercado, essa oscilação do mercado. Se tratando de Vale do Paraíba, locação, aqui é muito raro você conseguir. Não sei se vocês têm conhecimento dos números, o ano passado 109 mil turistas vieram para São José dos Campos, sendo que 25 mil eram estrangeiros, e as pessoas não têm onde ficar. Vários eventos na cidade, Sim. né? E não tem onde. Pessoas que vêm com família, poxa, tem que ficar em quarto separado, alugar hotel, e não tem essa infraestrutura. Então, esse lançamento, como o Nilson falou, né, lançou agora recentemente, foi sucesso. Está sendo um sucesso de vendas por ser o primeiro short stay. Em São Paulo isso já bomba, zera tudo no lançamento, né? E assim, é um novo modelo para São José dos Campos, né? Que os clientes aqui já aderiram e entenderam que vale muito a pena, né? Diversificar os investimentos, mesmo com taxa alta, né? Ele consegue hoje enxergar, né? Ter uma visão, fala, poxa, se eu colocar meu dinheiro aqui vai valer a pena. E aí, voltando ao assunto que você falou dessa questão das pessoas hoje têm pressa, né? Essa nova geração que tem pressa para tudo, inclusive as empresas têm sofrido muito isso, você falou, né? Da questão do ubertizar tudo, né? Que você falou. E as empresas têm sofrido, não só no ramo imobiliário, como outras empresas de outros segmentos, com relação à contratação, porque as pessoas querem muito rápido. E tem, como o Nilson falou, tem um processo, né? Tem que maturar. O profissional não chega pronto em nenhuma área. E eu lembro, quando eu comecei a trabalhar, a minha trajetória profissional começou muito cedo, né? Eu fiz 50 anos esse ano e eu comecei aos 14 anos. E hoje, quando eu vou dar os treinamentos, eu falo como que eu migrei, né, de um modelo tradicional, que eu trabalhei durante 9 anos em escritórios, para o mercado imobiliário. E aí eu, com 23 anos, entendi que eu trabalhando num regime CLT, com meu tempo muito limitado, salário limitado, eu não ia conseguir realizar os meus sonhos. Eu já era muito vendedora, já vendia de tudo. Eu migrei para o mercado imobiliário e naquela época, isso foi em 1998, eu fiquei 6 meses sem receber. Não porque não tinha vendido, porque ele falou, era um sistema financiado caixa, vai demorar 6 meses para repassar, você só vai receber daqui 6 meses. E eu faço essa pergunta hoje para os jovens. Será que hoje um jovem com 23 anos está disposto a trabalhar sem folga durante 6 meses para receber só depois? Mas só que em 6 meses naquela época, eu ganhei o que eu não ganhei em 9 anos no regime CLT. De preferência, faz o Pix antes. E eu pergunto isso, né? Então eu pergunto isso, será que ele está disposto a passar por isso? Mas aí isso é uma questão dos sonhos, alinhar o que ele quer, ter clareza, né, de como ele vai alcançar. E naquela época eu falo que os meus sonhos sempre vieram primeiro, né? Então o que eu quero, mas o que eu preciso fazer para chegar lá? E tem que ter alguém que mostre o caminho. Tem que ter alguém. E aí, ao longo dessa jornada, né, eu fui crescendo, fui para São Paulo em 2001, isso eu comecei a trabalhar em Mogi. Em 2000 eu fui para São Paulo, cheguei já competindo com mais de 1.200 corretores naquela época. Só Tubarão lá, né? Só Tubarão naquela época, em 2001. E aí, depois, em 2004, eu fui convidada para uma grande empresa que foi a Cirela. E depois eu me tornei gerente nessa empresa. E assim, eu falei, poxa, agora, eram os meus sonhos, eu colocava meu plano de ação, agora eu preciso modelar. Eu preciso fazer com que as pessoas que vão trabalhar comigo enxerguem a minha visão,
que é o que a gente fala até hoje, né? Para que eles tenham resultado, eles tenham alta performance como eu tinha. E aí meus times sempre batiam, né, metas, mas sempre linkadas assim, trazendo no 1 a 1, no feedback. A gente até hoje precisa fazer feedback, as pessoas não fazem mais. Entendeu? Como que a gente vai conseguir? Vamos construir junto? Olha, para você ter esse resultado, você consegue. Então assim, pessoas trabalham comigo que em 3 meses compram um carro, que em 6 meses comprou um apartamento. Eu sou prova disso, né? Quando eu fui para São Paulo, em 6 meses, tracei uma meta, comprei um apartamento. Então, assim, por que não? Ah, hoje não é mais possível? É muito possível. Sim. Muito possível, né? Mas tem que esperar. Tem que ter essa paciência para esperar o processo. Hoje vocês moram em São José dos Campos. Eu moro em São José dos Campos. Como é que vocês veem a região do Vale do Paraíba, não só São José dos Campos? Porque você falou sobre esse número de turistas que vêm para cá. Só que a região do Vale do Paraíba, eu digo que ela é abençoada por Deus, porque tem a Serra da Mantiqueira. Muito próximo. Tem Campos do Jordão, que em 45, 50 minutos você tá lá. Sim. Você tem Aparecida, que é o maior santuário mariano do mundo que tá aqui. Você tem Guaratinguetá, você tem o Vale da Fé, você tá no litoral norte do estado de São Paulo. Como é que vocês ambientam essa região? Vamos chamar de RM Vale. Vale do Paraíba, litoral norte, Serra da Mantiqueira. É uma região muito forte, até para vocês entenderem que São José dos Campos é a 6ª maior cidade do estado de São Paulo. Sim. Em lançamentos imobiliários, tá? Então você compara aí, para quem que São José acaba perdendo? Para São Paulo, obviamente, para Guarulhos, região de Campinas e outros polos maiores. Mas olha só, para uma cidade contextualizada aqui no Vale do Paraíba, ainda é um volume muito absurdo em termos do estado de São Paulo. E aí você acaba reverberando para as circunvizinhanças aí. Por exemplo, Litoral Norte, Caraguatatuba tem um volume de lançamentos altíssimo. Sim. E talvez a gente fique daqui e não perceba, né? Nós atuamos também recentemente no Litoral Norte com um projeto em Ubatuba. E você vê, cada esquina que você passa tem um prédio subindo. Você fala, olha só. É absurdo, né? É absurdo. E fala, pô, o que será, né? E quando ela fala aqui do turismo, São José tem uma característica um pouco diferente do turismo, que ele é um turismo executivo corporativo. Muitas pessoas vêm para cá a trabalho. E aí tem uma demanda por hotel muito alta. Indústria, turismo de negócio que acontece em São José. Turismo de negócio. E daí você tem ali no Litoral Norte, então, mercado imobiliário, ele acaba sendo uma força que a região não pode menosprezar. E nós sempre orientamos profissionais até de outro nicho. Poxa, estou pensando o que eu vou fazer. Falo, cara, se dê uma oportunidade de experimentar mercado imobiliário. Porque até quando você traz outras competências, quando você traz um padrão de atuação profissional de outra área, e você consegue se ver dentro do mercado imobiliário, deslancha. Os maiores profissionais que a gente já atuou, eles não nasceram no mercado imobiliário. Eles vieram de outros nichos e foram para o mercado imobiliário. E ali foram treinados, e aí faz muito sentido quando você entra com uma liderança que realmente consegue te capacitar e treinar. Eu mesmo recebi o convite em 2017 para vir para o mercado imobiliário. A pessoa falou que você tem essa praia da liderança, de gestão de equipes, de gestão de gente. Eu vinha da engenharia, tocava a obra, né? Muitas pessoas ao mesmo tempo, muitas casas subindo ao mesmo tempo. E essa pessoa falou, você entende bastante processo, acho que vai se dar bem no mercado imobiliário. Eu fui lá e fiz o teste. Mas não um teste, vou ver se vai dar certo. Não, eu avaliei antes. E quando eu pus o pé para dentro, falei, vou fazer dar certo. Peguei todas as minhas competências e trouxe para o mercado imobiliário. E logo eu estava também à frente de equipes, montando o House, que é uma imobiliária para a construtora, e ali gerenciando, contratando e levando aqui na operação que eu construí aqui na nossa região, que foi em Jacareí, a se tornar a praça de maior rentabilidade, de maior resultado da construtora até então, na pandemia. Caramba! Na pandemia. E aí eu falei, nossa, como que um engenheiro civil, um cara voltado a processo e a produtividade, porque eu sempre fui da produtividade. Sempre. A minha vocação é sempre acompanhar a produtividade. Então, sempre quando eu olho que não está produzindo, me incomoda. Porque meu pai me ensinou isso desde a obra pequena. Ele falou, cara, você tem que assentar X tijolos por dia. Nós temos que fazer tantos metros de parede de reboco. Nós temos que fazer... E controlava no lápis aquilo ali. E hoje, quando eu olho para um corretor que fica 1 mês, 2 meses sem venda, isso... Pulso o coração e fala, eu preciso salvar. E daí, como a gente tem essa leitura ao longo do tempo, que a gente se construiu, se consolidou no mercado imobiliário com grandes resultados, o que a gente imaginou? Nós queremos, até por propósito e por vocação, oferecer isso para o mercado de uma forma educacional, de uma forma, como que vira uma instrução. E daí, da onde nasceu, no início do ano passado, o Instituto NOPIC, que é
o compilado de tudo que a Bárbara construiu nesses 27 anos, o que eu construí também nesses meus 27, 28 anos entre engenharia e mercado imobiliário, a gente compilou, criou uma trilha para atender o mercado, para trazer melhores resultados, assim, a partir da liderança. Então, para quem que a gente fala? A gente fala para os líderes, para o dono da consultora, para o diretor da consultora, diretor de uma operação comercial, para um gerente de construtora, para um dono de imobiliária, de tamanho aí saindo de pequeno a médio. Então, essas figuras são o nosso foco, porque a gente senta e constrói junto o modelo ali de como treinar, como desenvolver pessoas, como contratar pessoas e criar indicadores ali de performance para poder trabalhar, que é o que a gente sempre construiu. Então, os nossos times, eles eram sempre muito performáticos. O pessoal fala, mas por quê? Vocês pegavam gente boa? Não, porque a gente sabia formar. Então, hoje, se falamos assim, vamos abrir uma imobiliária ali? Vamos, a gente abre e consegue, em poucos meses, estar com pessoas capacitadas e treinadas, e vindo de fora. De fora. Então, a capacidade do líder, você que nos ouve aqui, se você porventura tem uma imobiliária ou atua dentro de alguma operação imobiliária, não tem como dar desculpa que não tem gente boa. Você tem que formar. Exato. Você tem que capacitar essas pessoas. Tá? Faz um processo seletivo, traz pessoas, ofereça a cultura da tua empresa, deixe muito clara a visão que vocês têm ali, até para essa pessoa se ver como que ela vai crescer ali. Você tem pessoas muito boas. Tem uma pesquisa que o Sebrae fez ano passado, que corretor de imóvel está no topo da cadeia de busca por profissão de empreendedorismo. Olha só, então tem muitas pessoas querendo saber o que é ser corretor de imóvel. E por que essas pessoas não chegam na sua imobiliária, por exemplo? E não é só falando que vai ganhar uma comissão generosa e um ar-condicionado, um banco para sentar, um computador para trabalhar. Não é só isso. Precisa de contexto, precisa de credibilidade, precisa de essência, precisa de princípios, precisa de valores, precisa de essas pessoas enxergarem que vai ter líder ali capacitado o suficiente para fazer elas migrarem para o próximo nível. Entendeu? Então, essa é a responsabilidade que a gente passa dentro do Instituto no PIC. E daí a gente acaba trabalhando com as empresas, e muitas empresas falam, me ajuda aqui, me ajuda aqui. Daí a gente criou um dos produtos maiores, que é o carro-chefe da nossa empresa, que é a estruturação comercial. Entendi. E acho que essa parte da venda, ela tá em tudo, né? E voltando nisso que o Nilson falou, com relação às pessoas procurando entender, e você vê até muitos movimentos. Esses dias eu fui impactado por uma matéria que já acho que fui reimpactado, inclusive. Sim. Aquele ator fazia novelas e tudo, Marcelo Antoni, hoje é corretor de imóveis de alto padrão, né? E você vê aquilo e fala, olha só o movimento. E aí as pessoas também curiosas, exatamente, né? Mas você vê esse movimento, a força dele, às vezes, enfim, desse mercado. E isso que a Bárbara estava trazendo também, né? Da pressa, mas também de treinar, o que o Nilson falou ali da missão, visão e valores, que eu acho que vem do nível estratégico. Eu acho que tem muito a ver com pessoas estratégicas também pensando e apoiando, né? Eu tava vendo recentemente um documentário, ele estava disponível no Prime Video, que é um documentário de 30 segundos que fala da história da publicidade no Brasil. E aí eles contando a história de como surgiu uma publicidade que alavancou muito as vendas de uma empresa numa determinada época, na época que a TV ainda era o grande carro-chefe da publicidade no Brasil, mas alavancou as vendas de fato daquela empresa. E quando o dono da empresa foi visitar a agência que formatou a ideia da publicidade, ele falou, tá, são 6 pessoas aqui, mas cadê o resto? Eles falaram, não, somos só nós pensando em toda a estratégia, né? Aí o dono falou, mas na minha house também são 6 pessoas. Eles falaram, então tem algum problema aí de escolha, de quem são as pessoas, a experiência deles, né? E eu tô falando isso porque a gente percebe como que às vezes a estratégia faz sentido. E aí, a gente tá quase chegando pro final aí do nosso podcast, mas eu antes queria fazer uma pergunta para vocês, no sentido de que as construtoras, a Bárbara, por exemplo, incorporadoras que trabalhou muito tempo com lançamento, mesmo sendo empresas grandes, elas ainda têm alguns problemas, e como que a estratégia de fato pode resolver, por exemplo, problemas de vendas ou outros problemas estruturais delas? Eu acho que com esse período todo você vai identificando pontos que às vezes a gente olha de fora, é uma empresa muito estruturada, mas ainda faltam coisas que podem melhorar esses resultados? Sempre falta, né? E o Nilson falou, a questão é a gestão e a liderança. Né? As empresas cresceram muito rápido, né? Transformaram em líderes, mudaram de cargo ali, talvez sem preparo, e ainda isso acontece nas grandes empresas. Né? A gente tem contato com eles, fomos fazer um treinamento recentemente,
E o diretor falou, olha, meu desafio aqui, né, é a liderança. E claro, a gente enxergou que era isso realmente, ele não estava preparado, né, para aquela camada, né, para absorver todas aquelas pessoas, as situações de cada um no dia a dia. Então precisa preparar a liderança. Primeiro tem que ser a liderança, não tem outro caminho. Não tem. E aí, quando ele traz essas pessoas, né, como você falou, cultura da empresa, a essência, tem a ver com a porta de entrada, como você contrata, onboard, mas e depois? E o método? Como vai ser o dia a dia? Como vai ser a regência, como o Nilson falou? Tem que trabalhar com muita disciplina. Tem que ter organização, disciplina e foco no que ele está fazendo ali. Que a gente percebe que, inclusive, nessas empresas grandes, as pessoas entram e vai ficando lá todo mundo. E não tem essa gestão aí tão disciplinada. E aí é que contrata muita gente hoje para eles terem o resultado que eles têm. Então, empresas grandes têm muito resultado, mas hoje tem um número absurdo de pessoas. Que, né, há um tempo atrás, a gente contratava 1/3 dessas pessoas para ter o mesmo resultado que eles têm hoje com multidões de pessoas. E aí tem a ver realmente com essa questão estratégica, né? E também preparar a liderança. E não dá para delegar responsabilidade. Aí a autorresponsabilidade realmente do dono da empresa, do diretor da empresa, não é para, é meu gerente, é o meu corretor. Não, autorresponsabilidade. Então a gente tem feito muito esse trabalho nas empresas, trazer todo mundo, fazer um alinhamento de expectativa, inclusive ajustar aí os parafusos, entregando ferramentas que ele consiga, né, no dia a dia, fazer esse corretor ou esse gestor mudar de nível. Né, e evoluir para ter o resultado que todo mundo foi buscar. E eu que venho também dessa parte digital, que envolve um pouco as tecnologias, né? A gente vê, por exemplo, até na comunicação usa-se muito, né? Tem algumas grandes publicações até internacionais que hoje usam inteligência artificial, sob supervisão, claro, de um jornalista, mas você vê uma transformação diferente. E no ramo de vocês, ainda pegando para uma estruturação comercial e tudo, existem ferramentas novas e novos processos que conseguem ajudar a monitorar e ao mesmo tempo perceber ali o que pode ser melhorado e tudo mais? Como que está isso hoje também no mercado de vocês? Sim, é imprescindível que a empresa e o líder ou o dono ali, ele tenha um modelo de negócio, ele tenha os indicadores definidos. Quais são os indicadores de performance? E hoje, talvez a palavra que mais é forte de todo o resumo do que se pretende em qualquer empresa é buscar mais eficiência. E não é só fazer mais com menos, entendeu? É fazer mais por menos. Eu gosto de usar muito o exemplo do Elon Musk, quando ele subiu aqueles foguetes e começou a dar ré, o primeiro caiu, o segundo explodiu, o terceiro quase pôs ele a falência total, e ele falou, ainda vou tentar o quarto. Sabe? E ele não economizou no desenvolvimento daquele foguete. Só que esse... All-in, né? All-in. E esse foguete foi... E o pessoal acabou brincando, né? Agora o foguete dá ré. O foguete volta. E ele não era um foguete barato. Ele era um foguete altamente tecnológico. E que subiu e voltou. Só que o processo dele inteiro se tornou mais eficiente. Porque quando foram comparar que a NASA... gastava 1,5 bi para pôr um foguete lá na Lua, o do Elon Musk custava 150 milhões de dólares. Então, ou seja, é um décimo, é 10% do custo total. Ele não fez mais com menos, ele fez mais por menos, entendeu? E qual que... É muito louco pensar nisso, né? Como que eu faço isso hoje nas minhas operações? Entende? Como que eu trago a eficiência do novo, da galerinha aqui que tá curtindo tecnologia, sabe? Das techs, big techs agora, Construtec. Eu tô investindo. Os sistemas custam caro hoje. Você implantar camadas de inteligência artificial, custa caro. É um investimento. Só que isso, quanto que ele vai otimizar e vai trazer eficiência para o meu processo? E daí entra o desafio do líder. Porque não adianta eu só, embarcar tecnologia na minha empresa, porque a curva de aprendizado das pessoas é mais lenta do que a curva de implantação de tecnologia. Aí você perde o compasso. Põe tecnologia, sabe o que acontece? As pessoas não sabem usar. Nós somos do princípio assim, tudo que dá para ser explicado tem que ser explicado numa folha de papel, com uma caneta e um papel ali na mesa, sabe? Explica aquilo ali, tenha um conceito bem definido, e daí você entende, aquilo tem que gerar uma engrenagem, e daí sim parte para as camadas de trazer tecnologia e processo. E depois, quais são as pessoas, profissionais que dominam tecnologia, eles... tem um valor maior para você contratar. Eu contratava uma pessoa, pagava R$ 2.500. Legal, agora para operar isso aqui, a pessoa custa 4.
Custa 5. Você está disponível? Então aquela ideia, fazer mais com menos, não está mais rolando. É fazer mais por menos agora. Eu custei uma tecnologia, tanto em nível de processo, ferramentas, e desenvolvo as pessoas, pago treinamentos. Ou seja, em 2024, foram investidos mais de 100 mil reais na nossa operação comercial, só em treinamento de pessoas. Só em treinamento de líderes, de corretores, mais de 100 mil reais. Pode ser um volume alto, pode ser um volume baixo, mas a grande questão é, quanto você que está nos assistindo aí tem investido no seu time como líder? Ou seja, e definindo o papel de cada um, treinando líder, gestor, operacional, venda, marketing, enfim. Como você coloca cada um na sua cadeira aí para fazer essa máquina, para fazer essa regência. Então, olhar por essa camada acima, identificar como que na minha empresa eu consigo trazer mais eficiência. Não é um aperto num parafuso só. Não é. Entendeu? Que aí a gente usa um termo que a gente trabalha muito no nosso instituto, que é o chamado gestão da não venda. Gestão da não venda. Você traz um BI, traz um dashboard ali. Eu vendi, eu fiz, tá, legal. A grande questão é o quanto você deixou na mesa. O quanto você não vendeu ao final do mês. O quanto a cada semana você tem deixado na mesa. Essa é uma informação que nem todo mundo tem a capacidade analítica de observar. Aí você tem que trazer pessoas com esse perfil, que é o que a gente chama assim de Sales Ops, ou seja, pessoas que vão ficar vidradas ali nos números para entender onde eu estou perdendo margem na minha operação. E eu vou apertando alguns parafusinhos ali, coisas básicas, coisas simples. Eu vou apertando, daí vou tracionando a venda lá no final. Daí a venda lá no final, ela acaba produzindo mais. O meu, depois do igual da equação, ele acaba sendo criando mais margem. E as pessoas chegam e te perguntam como se fosse um milagre simples, assim, não, como você está vendendo mais, cara? Me ensina como eu vendo mais. Eu falo, rapaz, é um processinho de vários apertos, em vários parafusos, talvez você não esteja identificando. Então, quando a gente leva essa camada de consultoria... Você precisa levar pessoas que consigam identificar isso, né? É uma engrenagem, né? São vários pontos. Tem aquela história bem antiga que a gente conhece do mercado, que é a pessoa vai e contrata uma pessoa para resolver um problema que ninguém estava conseguindo resolver, daí essa pessoa vai lá, observa, tira uma chave, vai lá, aperta um parafuso. Quanto que custa? Ah, custa, sei lá, 100 mil reais. Ô, mas você viu que só apertou um parafuso? Falei, cara, eu apertei um parafuso que ninguém sabia que era ali o problema. E resolveu todo o problema. O problema não é o parafuso, é saber qual é o parafuso e que era o parafuso, né? Então essa observação eu preciso de maturidade. Né? Eu preciso de maturidade, preciso de experiência. Hoje você tem as camadas de inteligência artificial. Tem muita gente errando com a inteligência artificial. Trazendo inteligência artificial para resolver um problema que que o humano nem sabe o que é. Nem sabe que existe. Ele nem mapeou aquilo ali. Ele nem sabe a dor. Entendeu? Então, essa questão de tecnologia, sim, processo, sim, porém, eu preciso entender qual que é a real necessidade, a real utilidade que aquilo vai me trazer para a operação, para trazer eficiência e gerar mais margem. Primeiro testa com as pessoas e aí, agora dá para otimizar, né? Mas se eu não tenho nenhum teste real, de repente não funciona, né? Gestão da não venda. Guarda esse termo, ele tá ficando famoso e a gente fala assim, vamos lá entender o que tá ficando na sua mesa. Porque às vezes você pensa que teve um bom resultado, mas se você descobre que você poderia ter o dobro daquele resultado, né? Talvez esse resultado aí, não foi tão bom assim, né? Bom, gente, nós vamos chegando aí ao fim do nosso podcast. Foi muito bom, né, Nelson? Muito bom, muito bacana. Bom. Um papo enriquecedor, inclusive, né? Tanto do mercado imobiliário, como muitos assuntos que envolvem o mercado em geral, né? Queria agradecer a presença da Bárbara Brito, do Nilson Silva também. E é isso, né, Israel? Obrigado por vocês. E a gente vai fazendo sempre contato, sempre trazendo informações relevantes para você que nos acompanha. E claro, siga-nos no Max Mais com todos os outros temas mais importantes e relevantes do mercado de trabalho na região metropolitana do Vale do Paraíba também, região riquíssima, e também novidades a respeito de tecnologia, desenvolvimento e inovação. É isso, Nelson? Isso aí, obrigado pela presença mais uma vez. Nós que agradecemos, viu? Obrigada. Valeu. Gente. Tchau, tchau.